Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo. Que legais essas imagens. Você brincava muito quando era pequena? Brincava, Flávia, bastante. Então essas imagens são do curta produzido pela nossa equipe, mas isso foi só uma espiadinha, o resto você confere no segundo bloco. E além disso tem muito mais. Preste atenção, essas imagens podem causar desconforto em muita gente. A tripofobia é assunto do programa de hoje. E ainda vamos falar de jovens que estão mudando de casa por conta do preço do aluguel. É hora de renegociar. E ainda... Eu sou a Ana Pugliese e eu estou aqui no Espelho Urbano hoje para contar um pouquinho da minha rotina como pet sitter. Esse é um dos meus clientes, é o Lobo. O Espelho Urbano está começando. Fique com a gente! Bem-vindos! E essa edição tá um pouquinho diferente, não é, Alana? É verdade, muito diferente. Flávia, você se incomoda com furinhos? Ou se sente mal, por exemplo, vendo uma colmeia? A reportagem de Tawane Larini explica o que é tripofobia. O que você sente vendo essas imagens? Elas te trazem algum incômodo, angústia ou desconforto? Ou fazem com que você desvie o olhar? São imagens normais pra mim, não me dizem nada. Não sei explicar. Só me dá essa sensação, assim, parece que é um buraco que vai e não tem fundo. Não me incomoda os buracos, não. Que eu acho muito esquisito e, não sei, me dá uma certa agonia também. Ao contrário do que muita gente pensa, essa agonia ao se deparar com imagens de sequências de buracos não é brincadeira. É a tripofobia. Um problema que, mesmo que ainda não seja oficialmente reconhecido como doença, abala muitas pessoas. E situações que são normalmente relevantes no dia a dia, para os chamados tripofóbicos, acabam sendo muito desagradáveis. A pessoa que tem mais leve a tripofobia, ela vê imagens mais impactantes, aquelas esponjas de buraquinho, ela vê e ela pode sentir um leve desconforto. Mas tem algumas pessoas que têm um pouco mais grave, e aí essas pessoas elas podem ter tremedeira, coceira, mas coceira é até mais comum. Pode ter tontura, sudorese, começa a suar muito, o batimento cardíaco acelera muito, e algumas pessoas elas podem até desencadear uma crise de pânico. Para algumas pessoas, fazer esse trajeto pode ser algo comum. Mas para quem sofre de tripofobia, se deparar com imagens como esta pode ser bastante perturbador, fazendo com que a pessoa evite olhar ou até mesmo desvie o caminho. E é o caso do Matheus, de 20 anos, que descobriu sofrer de tripofobia após um amigo mostrar algumas imagens, 3 anos atrás. Eu comecei a passar mal, assim, minha pressão caiu, aí eu levantei, bebi água e parei de ver. É semelhante, por exemplo, alguém que tem medo de altura, né? Se ficar olhando para baixo, começa a passar mal, é mais ou menos isso. E o choque foi tanto que ele chegou até mesmo a procurar um psicólogo para fazer o diagnóstico. Ele falou, não, realmente você tem tripofobia, ela é muito forte. Não é só um medo, assim, chega a ser uma fobia mesmo. Para a psicóloga, a partir do momento que começa a afetar o bem-estar, é importante o tratamento, que busca as causas da fobia. Ele tem que entender principalmente por que ele tem o medo, por que ele tem essa angústia, e aí a gente vai trocando esse significado para ele, para ser automático, para quando ele vê, ele não pensar inconscientemente, não pensar no que faz mal. Mas há casos em que a pessoa não sente a necessidade de procurar ajuda profissional, como o Matheus, que aprendeu a conviver com o problema. Como assim, a tripofobia é uma coisa que não está em todo lugar, né? Então, assim, às vezes, uma vez ou outra eu vejo alguma coisa, mas daí eu já me afasto daquilo e não vejo. Eu evito bastante, assim. Se aparece alguma imagem, alguma coisa, eu já me afasto para não acontecer isso. Durante a produção da reportagem, encontramos um grupo no Facebook com mais de 200 pessoas do Brasil inteiro. Elas se ajudam e tiram dúvidas sobre a tripofobia. Então, se você se identificou com o tema, fica aí a sugestão. O nome do grupo é Tripofobia. Bom, Alana, você sabia que 40% dos casos de câncer de mama acontecem com mulheres antes dos 50 anos? Flávia, é um número bem grande. E para chamar a atenção para este problema, o Outubro Rosa está repleto de atividades aqui em Campinas. Eu fui até a Torre do Castelo, um dos pontos que estão iluminados na cidade. E outubro é um mês que visa alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama.
De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, somente neste ano são esperados cerca de 58 mil novos casos aqui no Brasil. O movimento começou nos Estados Unidos, mas logo se espalhou para o mundo todo, chegando até aqui. Na cidade de Campinas, durante o mês de outubro, vários pontos estarão iluminados de rosa, como a Torre do Castelo, a Caixa d'Água da Sanasa e até mesmo a Prefeitura. E você, já fez o autoexame? Além do autoexame, se você quiser fazer uma mamografia, na próxima semana, de segunda a sexta-feira, serão feitos exames gratuitos no Hospital Mário Gatti durante o dia inteiro. E nesse domingo, dia 16, acontece a Caminhada do Outubro Rosa na Lagoa do Taquaral, às 8 da manhã. Para mais informações, só acessar o site da Prefeitura de Campinas. E o CAISME, na última semana de outubro, entre os dias 24 e 31, recebe a exposição de fotografias Luz, Câmera e Superação, o ensaio fotográfico em que mulheres pacientes do hospital retratam a descoberta e o tratamento do câncer de mama. Mudando um pouco de assunto, a crise econômica que afeta o mercado imobiliário traz mais autonomia para os estudantes na hora de pensar em como reduzir os gastos com moradia. Confira na reportagem de Bárbara Camilotti. Este estudante se mudou, mas não foi sozinho. Com ele foi a República inteira. Depois de morar em uma casa com aluguel de quase R$ 3.800, hoje encontrou outra semelhante com valor total de R$ 1.800. A questão monetária de se manter próximo da Unicamp, sem poder contar com outros serviços também, como mercado, farmácia, que lá perto de onde eu morava não tinha, ou se tinha era muito abusivo em relação aqui, acabou fazendo com que eu me mudasse. Segundo o relatório do Cresce, de janeiro a julho deste ano, o mercado de locações teve resultado positivo de quase 22%. Parece animador, mas o número é menor que a metade do resultado do ano passado, que foi de 55%. Hoje a economia está passando por um processo de decadência, digamos assim. Então, assim, tem reduzido bastante. Um exemplo que pode justificar esta queda é o de Raíssa. Ela morava sozinha em uma kitnet e, para reduzir as despesas, abriu mão da privacidade, rompeu o contrato e foi morar em uma casa com outras 2 pessoas. Eu morava em uma kitnet, morei em uma kitnet durante 6 anos. E quando eu comecei morando lá, eu pagava um aluguel e agora no final já estava um valor absurdo que já não compensava mais pagar tudo isso por uma kitnet. Não tinha nem divisória entre um quarto e a sala. Os altos preços dos imóveis próximos a universidades e o difícil ingresso no mercado de trabalho contribuem para que os universitários e recém-formados busquem alternativas mais baratas para moradia. Estava pagando quase R$ 1.500 na kitnet e 850 aqui na República, sendo que R$ 1.500 eu fui ver o preço de um apartamento no centro com 2, 3 quartos, cozinha planejada. Era um valor absurdo assim para um apartamento tão pequenininho que eu estava pagando. O aluguel era cerca de 2 vezes mais do que o valor dessa casa. Nem sempre a mudança é sinônimo de morar em local pior. Às vezes, a busca permite que outros desejos sejam realizados. Acabou compensando mudar da kitnet para uma casa, para dividir o aluguel e ter um espaço maior, ter mais contato com outras pessoas e ter uma área externa também. Muitas vezes o problema não está no imóvel, mas sim no preço. Por isso, antes de decidir mudar, os estudantes procuram os locatários para uma conversa franca, tentando renegociar. Teve 2 meses que eu não consegui pagar no dia, e aí eu estava conversando com a proprietária para pelo menos tirar a multa, o valor da multa. E para não perder inquilinos, os proprietários têm começado a entender que é importante ter muita conversa e aceitar as negociações. O que é o primeiro passo? Negociar, não tem outra forma. O Espelho Urbano faz agora um rápido intervalo. Mas fique com a gente, porque o próximo bloco está cheio de nostalgia. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116.
outubro é o mês da criança, por isso vamos falar um pouco sobre a importância da brincadeira. Uma pesquisa da Faculdade de Educação da Unicamp chegou à conclusão que uma criança que não brinca pouco ou tem influência excessiva do mundo digital pode ter um atraso no desenvolvimento. E essa mesma pesquisa mostra que uma criança que brinca fora de casa com seus amigos e se diverte com as brincadeiras antigas desenvolve mais criatividade. A pedagoga Ana Lúcia Meneghel realizou a pesquisa com 21 meninas e meninos de 8 a 12 anos, de uma escola particular de Campinas. Todas dizem ter pelo menos 4 aparelhos eletrônicos dentro de casa e passam de 4 a 6 horas diante de computadores, tablets, celulares e videogames. Além disso, segundo a pesquisa, das 21 crianças entrevistadas, 14 não praticam atividade física e todas dizem não brincar na rua por conta dos pais, que acham perigoso. E na contramão dessas crianças que brincam muito pouco hoje em dia, o curta que você vai conferir agora mostra adultos que ainda carregam consigo a essência da infância. Se essa rua fosse minha. Quando eu era pequena, eu brincava de peão. Eu fazia a escola, sempre passava essas brincadeiras. Brincar de amarelinha, de caracol, brincar no parquinho. Só pra ver meu bem passar nessa rua. Eu percebo que um adulto que brinca, ele é um adulto mais feliz. O brincar, ele exige uma leveza que muitas vezes fica esquecida dentro de uma demanda que a vida traz, né, de compromissos. Tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de... Na sua maioria, as pessoas acham muito legal, porque é um tipo de coisa que ela perdeu. Ela deixou lá na infância dela e há muito tempo ela não exercita. Sempre gostei muito de Lego, tenho ainda uma coleção completamente desmontada, os Legos mais antigos. E daí agora com o salário, essas coisas, já consegue comprar os Legos mais novos, né? Deixar mesmo exposto, relembrando mesmo os bons tempos. Uma das brincadeiras que eu mais gostava era Lego, também gostava de esconde-esconde, jogar futebol na rua. Ou tem febre amarela, só a bailarina... Não é tão simples resgatar uma criança esquecida, né? Resgatar uma criança, na verdade, muitas vezes suprimida, né? Porque a vida traz as demandas e as demandas têm que ser supridas, né? Então, esse adulto muitas vezes ele não escolheu parar de brincar, né? Ele foi obrigado a parar de brincar, né? Brincadeiras de infância geralmente eram com os amigos. Eu adorava brincar de esconde-esconde, gato-mia, pega-pega. Um adulto que brinca e que reconhece a importância do brincar, ele se relaciona diferente, principalmente com relação ao brincar infantil. Ele dá outros valores. E eu acho que isso é uma forma de transformação. O mais importante é a relação pessoal mesmo, né? Sair desse mundo online que a gente entrou e voltar pro offline. Voltar a conversar olho no olho, pensar junto. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? O brincar, ele traz muitos desafios, que é um processo de aprendizagem também. E aí, muitas vezes a gente esquece disso e transforma o brincar numa coisa diferente, né? O brincar, ele é um momento de plenitude, né? Um momento de liberdade. Acho que tem pessoa que sente vergonha de jogar ou ter alguma coisa que remeta à infância. Acho que por medo de algum tipo de julgamento das outras pessoas. Devem se sentir mais livres, inclusive quando se abrem para jogar, sim. Brincar com os carrinhos pequenininhos, Hot Wheels, brincar futebol com os amigos, videogame. Acho que era o que eu mais fazia quando estava na minha infância. Eu percebo que o adulto que brinca, ele se relaciona melhor, tanto com as crianças quanto consigo mesmo e com outros adultos. Ele consegue perceber as suas dificuldades na relação, né? Então, ou próprias dificuldades motoras, né? As pessoas acabam emergindo no mundo, às vezes eu percebo que as pessoas até esquecem de onde elas estão. De repente você vê as pessoas se enrolando no chão, fazendo mímica. Tipo, quando que em qualquer outro lugar a pessoa faria isso? Mas ela fez porque assim, ela tá tão imersa ali no mundo e na diversão, tá tão legal pra ela que ela esquece, que os outros vão achar
tá nem aí. E brincar existem muitas formas, né? O brincar não é sair correndo. Tanto que hoje você começa a girar e eu passo mal, né? Brinque da forma que você consegue, né? Desafie-se, né? Use o seu corpo e o seu cérebro. Ele é muito amplo de possibilidades, né? Tá com seus amigos, tá se divertindo, independente se você tá jovem ou não. Eu deixo o convite, né, aos adultos, né? Brinquem, né? Acho que brincar é muito gostoso. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então, ó que escuridão. E as pretas então, ó que escuridão. E olha que bacana, né? Você sabia que algumas das entrevistas que a gente fez para esse curta foi feito naquele bar de jogos lá em Barão Geraldo, Metrópole? Você já conheceu? Ainda não conheço, mas depois do curta deu muita vontade de conhecer, Flávia. E você aí de casa pode aproveitar que a gente vai ter um rápido intervalo para procurar seus brinquedos antigos. Quem sabe não bate uma nostalgia? Mas não demora, porque o Espelho Urbano já volta. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109. Bem-vindos de volta a esta edição do Espelho Urbano. Me diz uma coisa, Lana, você gosta de cachorro? Eu adoro cachorros, Flávia, mas tem gente que gosta ainda mais do que eu e encontrou nos animais uma nova forma de profissão. A reportagem é de Melina Marques. Passear, dar água, comida, brincar. Cuidar de um animal exige tempo e dedicação. E quando o dono precisa viajar? Agora é possível contar com uma nova opção, o Pet Sitter. Se antes, quando você precisava sair de casa, de férias e tinha que contar com a ajuda dos pais, dos vizinhos ou dos amigos para cuidar dos seus bichinhos, hoje você pode contar com profissionais como a Rafaela. Ela é pet sitter. Esse aqui é o Gomes e está na casa dela esse final de semana. Rafa, conta pra gente como começou essa história. Meu marido e eu, a gente sempre teve vontade de cuidar de cachorro, mas a gente nunca teve coragem, porque a gente sabe que tem uma grande responsabilidade em ficar com o bichinho e tudo. E aí um dia eu tava procurando como é que os hotéis faziam, como é que eram as garantias, e aí eu encontrei o Dog Hero na internet. O Dog Hero é uma comunidade virtual de hospedagem domiciliar de cães que surgiu em 2014 como alternativa aos hotéis e canis. Pelo site, é possível se cadastrar e se tornar um anfitrião e também procurar cuidadores para o seu pet em todo o Brasil. Você entra lá, vê o perfil da pessoa, geralmente é aconselhado que marque um pré-encontro. Então, para você ver se o seu cachorro se dá com o cachorro do anfitrião. Rafaela fazia doutorado em biologia quando começou a trabalhar em casa como pet sitter. Pude fazer home office nos dias que eu tinha pet, não tive problema nenhum. Atualmente, a inserção da atividade no Programa do Governo Federal para Microempreendedores garante a aposentadoria pelo INSS. Com isso, algumas pessoas já têm até cogitado abrir mão da profissão. É o caso da psicóloga Ana Cristina. Por incrível que pareça, a procura por uma pet sitter é maior do que por psicólogo. Porque hoje em dia as pessoas, por exemplo, deixariam de fazer uma análise, uma terapia delas para poder deixar os cachorros delas, ou os gatos, ou os passarinhos, tartaruga, que eu já cuidei também, com alguém de confiança. Enquanto outros setores têm sofrido com a crise econômica, o mercado de pets só cresce nos últimos anos. Isso porque, segundo dados do IBGE, 44% das famílias têm pelo menos um cão. O Brasil é o quarto país do mundo com maior número de animais de estimação, com cerca de 132 milhões de pets. Ana Cristina cobra cerca de R$ 40 por um passeio e R$ 60 pela diária. Dependendo do que a pessoa quer, se ela quer passeio, se ela quer banho, se ela precisa que eu leve para veterinário. Então, a partir disso,
a gente varia o pacote, mas é um contrato, é uma prestação de serviço como outra qualquer. Herdado do inglês, o nome pet sitter significa babá de pets. Para quem viaja ou trabalha bastante, o serviço pode ser uma forma de cuidar e dar carinho ao animal que passa muitas horas sozinho. Eles têm um carinho muito grande por mim e aí esse é o meu retorno, que daí, nossa, eu trabalho feliz da vida. Muito legal, né, Flávia? Dá até vontade de largar tudo para poder cuidar deles. Nossa, verdade mesmo. Agora, você aí de casa já sabe o que vai fazer no final de semana? Tá pensando em ir em algum lugar diferente? Pois é, e para você que está acompanhando essa edição do Espelho Urbano, nós temos um roteiro com muitas dicas para aproveitar os eventos de Campinas. Vamos dar uma olhada com a Aline Marjorie. A primeira dica é aqui no TRT, no centro de Campinas, que está comemorando aniversário de 30 anos e por isso trouxe a exposição do artista plástico André Petkov. Vamos conferir? A mostra conta com 19 telas e uma instalação do artista. André Petkov é um autodidata com múltiplos talentos e apaixonado por cores e flores, como podemos perceber nas suas obras. A exibição fica aberta de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde até o dia 28 de outubro. E aqui no TRT nós vamos dar as outras dicas. Você já imaginou como seria se uma obra de arte ganhasse vida? É isso que a Companhia Drew vai mostrar no César Moreiras, com um espetáculo de dança contemporânea lúdico que foi inspirada nas obras de Kandinsky. No espetáculo, a reta, o ponto e a curva são personagens e ganham características e personalidades únicas. As apresentações são gratuitas e ocorrem no próximo fim de semana, sábado dia 22 às 4 horas e domingo 23 às 3 horas da tarde. E você aí de casa que gosta de cinema não pode perder a 9ª edição da Cine SESI no Mundo. A mostra traz produções de diferentes países que fogem do padrão norte-americano e que foram feitas nos últimos 10 anos, como o filme A Espera de Turistas, produzido na Alemanha. As exibições ocorrem até 17 de novembro e são gratuitas. Para mais informações, acesse o site do SESI. E as dicas de cinema ainda não acabaram. O MIS de Campinas continua com o projeto Cineclube Catavento e neste mês exibe o filme Homem Comum. Dirigido por Carlos Nader, o filme mostra a vida do caminhoneiro Nilson de Paula, um carregador de porcos cheio de histórias. Depois do filme, há um debate para preservar o espírito de cineclube. Então anota aí, a exibição de Homem Comum é na quinta-feira, 27 de outubro, às 7h30 da noite. E você sabe, no MIS, a entrada é gratuita. E para fechar as dicas com chave de ouro, no dia 28 de outubro, Chico César se apresenta no Sesc Campinas. Não dá para perder, né? No show, Chico César apresenta as músicas de seu último trabalho, Estado de Poesia, que foi lançado em 2015. Os ingressos vão de 5 a 17 reais. Vamos ouvir um pouco para aquecer. Que mais dia, menos dia, eu todo me encantaria. E para não esquecer, o show é na sexta-feira, dia 28, às 8h30 da noite. Flávia, Alana, vamos ouvir mais Chico César? Tchau! Vamos sim, Aline. E o programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição. E tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue.